Tem um motivo pela qual você nunca esqueceu Harry Potter. E não é pela magia. É porque, de um jeito muito estranho, essa história sabia algo sobre você. E talvez seja por isso que você ainda pensa nela, mesmo depois de adulto. Lá no livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry perdeu os pais muito cedo. Ele foi deixado com os tios, a mercê, onde ele foi tratado muito mal, deixado para dormir em um armário debaixo da escada e sofrendo todos os abusos que você imaginar. Ele foi esquecido. E você, quantas vezes não se sentiu esquecido? Seja na família, na escola, no trabalho, seja no relacionamento. E da mesma forma que Harry se sentiu excluído naquela situação, da mesma forma é você. Isso não é fantasia. Muitas vezes as pessoas cometem um erro de achar que muitas vezes fantasia é fuga da realidade. Mentira! Pare com isso. Na verdade, a fantasia, ela grita, ela fala o que as pessoas reais estão sentindo. E Harry, da mesma forma que ele foi esquecido, você aí, eu também, todos nós, já fomos esquecidos em algum jeito, de alguma forma, em algum momento da vida da gente. E aí que mora o perigo. Parece que o mundo nos esqueceu. E muitas vezes a gente, de forma egoísta, achamos que só a nossa dor importa, faltando empatia. Mas a gente aprende desde cedo que a gente precisa lidar com rejeição. Aquilo nos transforma. Isso nos transforma e nos torna pessoas muito melhores, mas seguras de si. É por isso que, como vocês viram na thumb desse vídeo, eu escolhi Lufa-Lufa. Inclusive eu estou jogando o jogo de Lufa-Lufa não, Hogwarts Legacy. Muito bom. Eu sou Lufa-Lufa porque é leal, trabalhador. Às vezes a gente sabe o nosso valor, a gente não se preocupa tanto com aplausos, mas quando a atenção vem, a gente sabe lidar muito bem com ela. Então a gente é muito poderoso, a gente é muito confortável, modesto também e muito leal e receptíveis também. É a melhor casa de todas para isso. E é por isso que Hogwarts não é só um lugar que tem um castelo, é muito mais profundo. É um lugar que você não precisa fingir. Foi assim com todo mundo de Sonserina, Lufa-Lufa, Grifinória e a outra que fugiu à mente. Sonserina, acho que é isso, eu já repeti. Mas ali você se sente pertencente. Você não precisa fingir, você não precisa forçar para caber ali. Porque muitas vezes a gente fez isso na vida da gente. A gente forçou para caber em um grupinho dos populares da escola e ninguém aceitou. Ninguém aceitou. Você nunca era o favorito. Você nunca era o chamado. Você nunca era o favorito de ninguém. E você se sentia mal. Hogwarts é isso. Você se sente pertencente. Isso não é fuga da realidade. Isso é pertencimento, é vida real. Todo mundo se sente pertencente e quer sentir pertencente, sim, incluído. Isso é o ser humano, isso é vida real. E repara numa coisa, Harry, ele nunca queria ser o favorito, ele nunca quis ser o melhor do mundo, ser a grande estrela. Não, ele queria ser pertencente, ele queria uma família. Você já parou para perceber isso? Ele não teve, os pais perderam os pais cedo, os tios é o pior que demônio para ele. Ele sofreu o pão que o diabo amassou ali. Pô, nem comemorar o aniversário dele, até que ele viu a identidade de bruxo dele e foi chamado para Hogwarts, para pertencer, para ser um dos maiores bruxos do mundo. E da mesma forma, ele quis pertencer, você também quer pertencer. Todos nós, não é verdade? Isso é muito mais do que só uma história de fantasia. Isso grita a realidade. Gente, isso é fantástico. O escritor e o diretor da obra, ele nos comunica algo e a gente tem que se comunicar de volta. E é sempre o mesmo arquétipo. Uma pessoa comum, uma porta, um chamado. Seja com Harry, seja com Frodo no Senhor dos Anéis, seja com Edmundo, Susana, Lúcia e Pedro lá em Crônicas de Nárnia. São praticamente as minhas obras preferidas. E a sua? Comenta aqui. Porque história, gente,
não fala de heróis. É muito vago pensar assim, mas fala daquelas pessoas que não descobriram quem elas são de verdade, elas estão descobrindo. É sempre a jornada do herói, como havia falado. Ele vai se descobrindo, ele passa por dificuldade, ele vai superando a dificuldade, se torna uma pessoa melhor, vence o problema e retorna uma pessoa totalmente diferente daquela do início. Isso é a jornada do herói. Isso é a nossa vida. Nós somos assim. A nossa vivência fala isso. Todos nós temos problemas para resolver, objetivos, sabe? Isso é muito profundo. Mas aqui vem um detalhe que muda tudo. Quando você entra numa história, seu cérebro ele não sabe diferenciar muito o que é real do que é imaginado. Você vive ali. E é por isso que os livros eles cansam menos que os celulares, ficar rolando scroll infinito. Um constrói e o outro só estimula. É por isso que a gente sabe quem é Hermione, mas a gente não sabe, não lembra qual foi o último vídeo que a gente viu ontem na rede social. Uma história entra e a outra escorre. Talvez você não ame Harry Potter. Talvez você ame aquilo que você é quando entra nele. Mais curioso, mais vivo, mais você. Toda fantasia é um espelho. O que você vê ali, na verdade, fala mais sobre você do que sobre o livro. E o Harry, ele não venceu porque era o mais forte. Ele venceu porque ele acreditava de fato que ele poderia ser mais. Da mesma forma, é você. Você que está aí presente. Ah, eu não consigo tal coisa. Uma situação, um objetivo na minha vida. Não consigo passar em tal coisa. Sabe, racionaliza. Racionaliza. Eu vou estudar para passar. Eu vou fazer isso para conquistar isso. Eu vou fazer isso para sair do ponto A. Isso não é motivação barata, gente. Isso é ciência, neurociência. Então, gente, se torne uma pessoa melhor. Você é capaz. Você é capaz de conquistar aquilo que você deseja. Em relação aos livros, sabe, toda vez que você lê, é como se cada coisa dentro da gente se organizasse. Isso não é fuga, isso é alinhamento. E é justamente esse ponto, esse fato que os livros fazem com a gente, nos tornando mais comunicativo, mais pensadores, tomando decisões melhores. Eu já falei isso em alguns vídeos aqui, principalmente no último. Os livros transformam a gente, nos faz pensar melhor e tomar decisões melhores. Além, claro, de ter um pensamento crítico, se comunicar melhor. E talvez seja por isso que você está aqui, porque as histórias nos fazem lembrar todo dia que a gente pode ser mais. Se de alguma forma essa história te fez se sentir visto, comenta, eu me vim aqui. Porque aqui a gente não lê por hábito, a gente lê por encontro.